Olá, Shalom. Sejam bem-vindos todos à Casa dos Benedictim. Eu sou Hanor, que estarei apresentando para vocês este quadro a respeito da Cabala, né? No tema de hoje, estaremos entendendo o que é a Cabala, o seu significado e como podemos começar a entender esse tema do nosso judaísmo, tema importante para a nossa religiosidade, né? Antes de começar a definir o que é a Cabala, temos que entender que a Cabala é uma derivação do estudo da Torá. A Torá que nós conhecemos como o Humash, o Pentateuco, né? Os 5 livros da lei, que são conhecidos no Ocidente, né? Que são Bereshit, Shemot, Bamidbar, Devarim e Vaikra, né? São os 5, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio são os 5 livros da Torá. Então, desses 5 livros, surgem outros livros que dão interpretação a esse conteúdo que nós estudamos semanalmente nas parashiot, né? Então, a Torá vem a nós textualmente ou literalmente através do Sefer Torá, né? O que nós conhecemos como rolo da Torá, que você possivelmente tenha na sua casa, o Sefer Torá em formato de livro, né? No Humash. Mas também foi entregue à nossa cultura, ao nosso povo de Israel, através da tradição da semichá, da entrega do conhecimento de mestre a aluno, né? Que é uma cadeia que desde os dias de Moshe Rabbeinu não tem sido quebrada e ainda nos nossos dias temos a oportunidade de acessar esse conhecimento, né? Então temos que diferenciar 2 termos importantes: a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita são os 5 livros da Torá que foram escritos por Moshe Rabbeinu nos seus últimos dias de vida, quando estudamos no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômios. No último dia de vida de Moshe Rabbeinu, ele se dedicou a escrever 13 cópias das palavras que o Eterno tinha entregado para ele no Monte de Sinai e durante os 40 anos no deserto. Esses 13 rolos que ele escreveu são a Torá que nós temos na atualidade, a Torá física, né? O rolo, o livro que você tem em casa, são cópias fiéis desse texto escrito pelo próprio Moshe Rabbeinu, embaixo da inspiração divina do Sagrado. E todo o conhecimento que ele tinha adquirido durante os 40 anos no deserto e o tempo também após que o Eterno se apresentara a ele em Midian, no seu tempo, quando ele fugiu de Egito por causa do faraó, né? E a Torá oral, que é muito mais antiga, é a Torá de tradição, que se recebe de pai a filho, de pai a filho, de mestre a aluno, né? E ela data dos dias de Adão. Adão, Arishon, Adão, o primeiro homem, recebeu também ensinamentos do sagrado e ele transmitiu a seus filhos, né? E de seus filhos seguiram avançando, né? Caim, Abel, todos esses que seguiram depois também receberam a Torá oral, esta Torá que nós conhecemos, a Torá da tradição, né? Por isso que muitas vezes quando nós estudamos livros como o Midrash, como o Talmud, como a Mishnah, livros que são de origem rabínica, você vai ver coisas como que Abraham Avinu já conhecia o conceito do Shabbat, já conhecia o conceito da festividade de Pesach, antes mesmo de que estas foram escritas ou estabelecidas na Torá escrita por Moshe Rabbeinu, a ele ter recebido essa revelação no Monte de Sinai. Já tinha esse conhecimento nas vidas dos nossos antepassados. Eles já cumpriam alguns aspectos do kashrut, né, da dieta bíblica, porque eles receberam isso através da tradição de pai a filho e de mestre a aluno, né? Eles já tinham conhecimento dessa Torá oral que já existia para esses tempos, né? E nos nossos dias nós também temos acesso a essa Torá oral através desses livros que já foram falados, né? Talmud, Mishnah, Zohar, Shulchan Aruch. Todos esses livros são compilações de comentários feitos pelos mestres, pelos rabinos, que são entregues às comunidades e aos seus alunos
para eles terem conhecimento do que realmente a Torá quis falar a respeito de algum mandamento, o que realmente aconteceu, ou especificamente o que aconteceu em alguns acontecimentos que estão narrados dentro da Torá, mas que às vezes na parte literal a gente não consegue entender, né? Então por isso existem os estudos do Talmud e os estudos de Kabbalah. Por quê? Né? Para explicar essas coisas que às vezes não conseguimos entender através do sistema literal de leitura, né? Sabe que existe o sistema literal para entender as coisas de forma literal, e também existe a forma figurativa de entender as coisas, com um sentido secundário, né? De uma ação que aconteceu pode ter duas formas de interpretação, né? Igual no caso da Torá, temos o sentido literal e temos o sentido figurativo, né? Então, os sábios nos ensinaram um sistema perfeito para o estudo da Torá, que é conhecido na nossa atualidade como o sistema Pardes. Pardes, que é um acrônimo de 4 palavras: Peshat, Remes, Drash e Sod. Formam em hebraico a palavra Pardes, né? Cada um desses 4 que eu falei agora são sistemas de interpretação. O Pardes, que literalmente poderia, o Peshat, né, que é o primeiro dos 4 tipos de interpretação, literalmente significa superfície, porque é um entendimento não superficial, mas é a primeira parte que você entra em contato quando estuda a Torá, que é o sistema literal de entendimento, né? Mandamentos como não matarás, mandamentos práticos como o abate dos animais, têm que ser entendidos através do Peshat, né? Através do sistema literal. Não farás ou farás de acordo com o que está dentro da Torá. Normalmente estes mandamentos que podem ser entendidos através do Peshat são mandamentos do tipo Mishpatim, que regulam a relação do homem com o seu próximo, né? O ser humano com o seu próximo, a mulher com o homem com a mulher com a mulher, um homem com o homem, o pai com o filho com o pai, e assim, os vizinhos. Todos esses mandamentos são mandamentos que podem ser entendidos através do Peshat. O Remes já é um pouco mais adentrado, que é o sistema de interpretação um pouco mais profunda e a nível, como que estávamos falando, a nível figurativo. Quando temos um mandamento que a gente não consegue entender através da lógica humana, pelo menos os mandamentos do tipo Hukim, né? Que são mandamentos que o Eterno coloca, mas ele não explica por que é colocado dentro da Torá, casos como a mistura de Basar Vehalav, né? Que é carne com leite. Mandamentos desse tipo que não conseguimos entender racionalmente podem começar a ser um pouco entendidos através do Remes, né? Que é um sistema um pouquinho mais figurativo, né? Onde temos coisas como a questão de que a carne com leite não pode ser consumida porque a carne representa a carne do animal que é servida, né, como comida, é carne de um corpo que não tem alma, né, um corpo sem alma, né? E a leite, lembrando que a leite, tanto de todos os animais mamíferos, a leite é sangue, né? É o sangue. Então, o sangue no judaísmo representa a vida. Então, quando você junta esses dois elementos, um corpo morto com a vida que representa a leite, está criando uma aberração, está criando algo contraditório, né? Então, por isso, o Eterno proíbe o consumo de carne com leite. Mas isso através do estúdio do sistema Remes, né? Agora vem o Drash, que é o terceiro, né? O penúltimo dos 4 tipos de interpretação. O Drash é um sistema mais figurativo ainda. Ele utiliza os comentários diretos da Torá oral para explicar situações, né? Para explicar acontecimentos dentro da Torá, como são as 12 provas de Abraham Avinu. Lembrando que na Torá, ou seja, no escrito, no literal, o que você vai encontrar dentro da narração da própria Torá serão 10 provas, né? As 10 provas de Abraham. Os sábios nos ensinam que foram 12. Por quê? As 10 provas que estão dentro da Torá, nós conhecemos, de ter saído da sua terra, o falecimento do seu pai, que a Sara, a sua mulher, foi levada à casa do faraó,
ter que ir resgatar Lot, a destruição de Sodoma e Gomorra, ele ter que fazer a sua própria circuncisão, ter que expulsar a seu filho Ismael da sua casa. E, por último, temos as últimas duas, que são a Akedah, oferecer o seu próprio filho a Yitzhak, o filho da promessa, em sacrifício sagrado. E, por último, a morte da sua mulher Sara. São as 10 provas que estão dentro da Torá, que você pode encontrar literalmente. Você pode ler as frases como estão escritas dentro da Torá. Agora, os sábios nos falam de 12. Quais são as outras duas, né? Através do Midrash, que é o livro preferencial para estudar esse sistema de interpretação Drash, os sábios nos falam que essas duas provas que estão faltando foram que no nascimento de Abraham Avinu, o rei Nimrod ainda era o imperador dessa época em Ur, né? Em Ur dos Caldeios, em Ur Kasdim, né? E ele tinha colocado um decreto de, ao igual que nos tempos de Moshe Rabbeinu, de assassinar todos os filhos varões que nasceram na época, né? E Abraham entrou debaixo desse decreto, mas ele foi salvo porque foi colocado pelos seus pais em uma cova. Mas isto só é falado através da Torá oral, disso que nós estamos falando, da tradição de pai a filho, de mestre a aluno, né? E a outra prova também muito conhecida dentro do Midrash é Abraham Avinu, tendo que entrar na fornalha para ele ser provado pelo Nimrod, né? De que acusou ele de não cumprir com os mandamentos da cultura dessa época, né? Daquele que não adorar os ídolos, né? Aquele que não dobrar os seus joelhos diante do ídolo, eles teriam que ser mortos através da fornalha, né? No forno, né? Através do fogo, né? E os sábios nos ensinam que Abraham Avinu passou por esse teste, mas o Eterno permitiu que ele sobrevivesse a essa situação. São as duas provas de Abraham. Dali nós entendemos como é estudado o nível Drash. E por último, temos o nível Sot. Sot, que literalmente significa segredo. O segredo, né? Qual que é o segredo, né? Dentro das porções da Torá e todos os estudos dentro do judaísmo, tem coisas que ao olho humano e à interpretação, à racionalidade, não são possíveis de entender. Então, este nível só é entregue à pessoa através do conhecimento amplo dos outros 3 tipos de interpretação ou por revelação divina, né? Por revelação do sagrado, também através do estudo da Torá. São estes 4 sistemas de interpretações que são utilizados nas academias, nas yeshivot de estudo para estudar a Torá, né? E dali surge a Kabbalah. Através do estudo dos 4 sistemas de interpretação, a Kabbalah nasce em procura do aprofundizar esse estudo ao nível Sot, né? Ao nível do segredo, de entender ao máximo possível da capacidade humana o que a Torá nos quer dizer, o que o sagrado quer de nós, né? E é esse o nosso tema que nós tratamos na Kabbalah. Lembrando que a Kabbalah, literalmente a palavra Kabbalah, vem do verbo hebraico kivel. Kivel, que significa receber. E receber, como no caso da festividade de Shabbat. A primeira parte do serviço do Shabbat nós conhecemos como Kabbalat Shabbat, que vem desse mesmo verbo, de kivel. Kabbalat, Kabbalah, essas duas palavras têm essa mesma origem, né? Kabbalat Shabbat é recebimento do Shabbat. E Kabbalah é o recebimento da lei oral, do conhecimento da lei oral, né? É esse o estudo da Kabbalah, né? E dentro do estudo da Kabbalah temos muitos pontos, diversos pontos interessantíssimos para serem discutidos, né? Então, por hoje, nós ficamos com esta informação. No próximo vídeo, estaremos voltando agora a tratar o tema das Sefirot, das emanações. O que são as Sefirot? Quais são as Sefirot e como acessar esse conhecimento para a nossa vida? Aguardo por vocês para nós juntos participarmos de este conhecimento e também recebermos, né, como a Kabbalah, que recebermos a Torá oral.